Questão 162, caderno azul, Enem 2016. Olha que questão fantástica essa questão que caiu no Enem. E como você sabe, né? O professor Cássio sempre passa essa dica, esse macete. Comece sempre lendo da pergunta e depois você volte na questão. E isso já é, vamos dizer assim, uma técnica que vai te ajudar a, quando você lê o texto, você saber o que é importante e o que não é. Vem comigo. Lendo a pergunta com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi... Aí tem para vocês aqui as opções. Janeiro, fevereiro, agosto, novembro e dezembro. Vamos agora voltar aqui no início da questão. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. 1. A variação do nível de chuvas, pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 milímetros. 2. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus. 3. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. O floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Olha que interessante, tem algumas palavras no texto aqui que eu quero frisar com você, que vai te ajudar a fazer o quê? A interpretar a questão, que são análise de gráfico, simples análise de gráfico. Você pode perceber que do lado nós temos um gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico que mistura linhas, como vocês podem perceber aqui, né? Você pode perceber que eu tenho aqui linhas da temperatura máxima e temperatura mínima, onde eu estou mostrando a temperatura mínima agora para vocês. E tem também a parte do gráfico em que são barras, tá? E essas barras aqui, ó, elas vão representar para vocês a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva que vai cair, ou que vai cair, isso mesmo, na região nos próximos 12 meses. Inclusive, essa é uma palavra que eu quero destacar no texto. Essa palavra está escrita aqui, ó. Olha só, um floricultor pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que ele apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes. Quer dizer que ele está aqui, por exemplo, em abril, antes de maio aqui, né? Então ele está tendo uma visão de como vai ser do maio desse ano que ele está, 2012, até maio de 2013. Olha que interessante, ele tem aqui os 12 meses, né? Que ele fez uma pesquisa aí, segundo o meteorologista, é essa condição que ele vai analisar. Então, vamos ver qual dessas regiões aqui, né? Qual desses meses, na verdade, vai estar obedecendo essas três situações aqui, ó. Tá bom? Essas três peculiaridades. Vamos lá. A primeira, a variação do nível de chuvas, pluviosidade nesses meses, né? Não for superior a 50 milímetros. É interessante a gente perceber que o seguinte, olha só o que ele fala aqui, ó. Ele fala o seguinte, que olha, o cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o subsequente, quer dizer, para o próximo mês, o clima da região possuir as peculiaridades. Vamos lá então. A primeira, então, variação, né, não for superior a 50 milímetros. Perceba aqui, ó, o aluno, muitos alunos podem ter ido direto nesse mês, nesse e nesses dois últimos. Por quê? Porque aqui a gente tem pluviosidade. Aqui está mostrando 50 milímetros de pluviosidade. E todos esses gráficos estão abaixo de 50, olha só. E aí o aluno erra porque não falou que os meses tem que chover menos que 50, né? Não tem que ser superior a 50. Falou que a variação, olha essa palavra aqui, a variação do nível de chuvas nesses meses, quer dizer, o mês de plantio para o mês subsequente, não pode ser superior a 50. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, olha, se eu pegar desse mês para esse, houve uma variação menor que 50? Sim, tudo bem, houve uma variação menor que 50. Aqui, por exemplo, estava aqui no 20, né? E aqui a pluviosidade foi o quê? Por exemplo, foi para um 10, né? Por exemplo, aqui caiu, né? Ela caiu, tudo bem. Aí você pode pensar assim, ó, a variação foi menor que 50? Foi, menor que 50 milímetros. Só que tem uma outra informação aqui interessante, ó. A temperatura mínima nesses meses foi superior a 15 graus. Se eu pegar aqui nesse maio e junho e eu analisar as temperaturas aqui, ó, vamos pegar as temperaturas mínimas aqui, ó. Tá falando temperatura mínima e o gráfico de temperatura mínima é esse pontilhado aqui, ó. Então, olha só, se eu pegar maio e junho já estão excluídos, porque se eu pegar aqui nesse rumo, eu tô vendo que vai dar mais ou menos 12 graus aqui, ó, nesse rumo aqui, ó. Então, esses meses de maio e junho, inclusive nem tem maio e junho, né? Já estariam o quê? Totalmente anulados, não é isso?
Posso anular também indicar o julho, não tem julho, mas não tem problema, só para ajudar você a interpretar gráfico, né? Aprender como interpretar gráfico, isso é importante essa videoaula, tá? Aí nós podemos pegar aqui, por exemplo, o mês de agosto. Olha, dá para plantar no mês de agosto, porque a pergunta é o mês escolhido para o plantio. Então, vamos pegar agosto e vamos pegar o próximo mês. Galera, vem cá. Agosto está aqui, menos de 50 milímetros. Mas o que importa é a variação do mês do plantio para o mês seguinte. Depois de agosto, nós temos setembro. Olha para onde que foi, cara. Foi para 150 milímetros. Então, agosto está fora. Aqui, ó, já podemos anular a letra C. Porque o agosto, a variação que estava mais ou menos aqui no 40 foi para 150, quer dizer, foi mais de 50 milímetros de variação, não é isso? Então, desobedeceu a primeira peculiaridade. Bom, vamos pensar aqui nas opções fevereiro, beleza? Vamos olhar o fevereiro aqui para ver como é que tá. Bem aqui comigo, ó. Nós temos aqui o fevereiro. Do fevereiro, perceba, para o março, beleza, o fevereiro está ali mais ou menos 130, 140, tá vendo onde eu estou passando aqui, ó? Para março foi para mais ou menos 150. Então, a variação em pluviosidade foi o quê? Não foi superior a 50 milímetros? Sim. Se aqui está mais ou menos 130, 140 e foi para mais ou menos aqui 150, então ótimo, a variação foi de no máximo 30. Para essa primeira peculiaridade aqui está ótimo. Vamos ver a temperatura? A temperatura mínima nesses meses foi superior a 15 graus. Beleza, vamos pegar essa temperatura mínima aqui. É superior a 15? É. Essa temperatura mínima aqui é superior a 15? É. Está dando mais ou menos aqui no 19, tá vendo? Ó? Então, está dentro da segunda peculiaridade. O fevereiro está despontando aí, como parece que vai dar certo, né? Vamos analisar a próxima? Ocorreu nesse período um leve aumento não superior a 5 graus da temperatura máxima. Gente, vamos pegar o gráfico da temperatura máxima aqui, ó. Para fevereiro está aqui, né? Para março, a temperatura fez o quê? Supõe que ela estava lá no 29. Ela caiu e aqui tem que falou que ela tem que ser o quê? Sofrer um aumento. Então tá errado isso aqui, já está falando que diminuiu. Então em fevereiro já está anulado também. Vamos pegar o janeiro. Olha o janeiro aqui. A gente pegar em janeiro daqui para cá. Houve uma variação? Sim. Menos que 50? Sim. Suponha que aqui no janeiro está mais ou menos 140 e aqui está mais ou menos 120, mais ou menos de pluviosidade. A variação foi pequena, a primeira peculiaridade está ótima. Vamos pegar a temperatura mínima nesses meses, se for superior a 15. Beleza, temperatura mínima que é superior a 15, está dando mais ou menos 19. E aqui no mês de fevereiro está dando mais ou menos 21. Então aqui tudo bem, né? E o que mais? Ocorreu no período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Então fechou. Se a gente parar para pensar na temperatura máxima aqui, ela estava aqui mais ou menos 27, olha, mais ou menos esse rumo aqui, né? Ela foi para cá, subiu até o 29 no máximo aqui, ó. Então houve uma variação de aproximadamente 2 a 3 graus. Então tá certo também esse terceiro item, né? Dando para nós que a opção correta para essa questão é a letra A mesmo, tá? Mas beleza, professor Cássio. E aí, como é que nós vamos fazer esse caso, então? Vamos analisar as outras aqui, o novembro, por exemplo. Se a gente analisar o novembro, olha só como é que está o caso do novembro aqui. Novembro, a temperatura máxima, que é esse gráfico aqui, ó, preto, ele está caindo. E aqui está falando que a temperatura máxima tem que ter um leve aumento. Então, isso aqui já está anulado, o novembro. E vamos pegar o dezembro, por exemplo. De dezembro, se eu pegar a pluviosidade, que é esse gráfico de barras aqui, de dezembro para janeiro, a variação estava lá mais ou menos no 220, olha, caiu para cá, para janeiro, aproximadamente 150. Então, a variação já deu maior que 50 graus. Então, a opção correta é a letra A. No mês de janeiro é o mês que ele deve plantar, tá bom? Que interessante, né? Questão comentada aí para mostrar para vocês também como é que é feita a análise de um gráfico, a análise geral do gráfico. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Inscreva-se no meu canal e deixe lá o seu comentário, ative o sininho e fique ligado que vai vir mais questões do Enem de interpretação gráfica dentro desse assunto de funções para você. Um abraço e até a próxima!